Olá a todos e todas da ETEC de Tatuí. Eu sou o Fernando Arânega, psicólogo clínico, e eu fui convidado para tratar de um assunto, de um tema delicado que é prevenção, ao suicídio. Sabe-se, que o mês de setembro tem a campanha do Setembro Amarelo, que joga-se a luz aí para a gente debater, através aí da perspectiva, do porquê que as pessoas rompem com a própria vida, cometendo o suicídio. É um assunto difícil, para a gente trazer aqui e tratar, numa dimensão de trazermos respostas prontas, Aqui não se tem, tá? Eu vou dizer assim que a abordagem e a leitura que eu tenho, do porquê que este fenômeno do suicídio ocorre, eu não tenho respostas prontas, tá? O entendimento que a gente pode ter é que o ser humano, na sua interação social, e quem dá a noção de indivíduo é esta sociedade, pode ser que a gente, que algumas pessoas não se enquadrem, elas não se encontrem dentro deste ambiente, tá? E eu chamo deste ambiente que pode ser a sociedade, a cultura, as crenças, os valores, hábitos, religião, tá? E o que acontece, Também este ambiente aqui, que é o nosso corpo, pode ser que eu não me reconheça, Pode ser que quando eu me olhe, eu me ache extremamente estranho, desconfortável, E isso é natural que aconteça, Porque o nosso processo reflexivo, do que é a vida nos provoca, nesse espaço-tempo, qual que é o meu papel aqui, O que eu ocupo nesta sociedade, qual que é a minha importância, a minha relevância em relação ao que está posto, as estruturas que estão aí, que determinam normas, regras, modelos de trabalho, modelos de como que a gente deve operar na vida, inclusive na maneira de pensar, também. Existe um modelo muito forte, um modelo pragmático, cartesiano também, focado na razão humana, mas enfim, Então, a gente é bombardeado, e a gente está implicado dessas questões aí que nos afetam. E nessa interação, que a gente possui com o meio este que é a cultura, a família, essas crenças, esses hábitos, esses valores, e a gente começa a questionar, o que é isso que está aqui na minha volta, O que está acontecendo, E essa minha capacidade que eu possuo de, inclusive, ter um processo reflexivo, do que é a vida, Então, a gente faz perguntas, constantes, assim, cara, que raios que é isso aqui? O que é a vida, E acredito, que pode ser que o ônus que a gente possui desse processo reflexivo, que é a nossa criação de símbolo, de fazedores e transformadores aí da história, pode ser que esses questionamentos aí da plena consciência que temos do que é a vida e de sua finitude provoque aí uma mudança na nossa chave, provoque questionamentos que a gente não se dê conta, que a gente não consiga mais levantar perguntas. E a partir do momento que eu não consigo mais levantar questionamentos, eu amorteço neste meu corpo aqui. O meu corpo é o amortecedor, das minhas angústias, dos meus sofrimentos. Então, tudo que eu não resolvo no plano simbólico, tá, eu levo para este corpo. Olha que bacana, que interessante. E um tanto até, puxa, o que esse cara está falando? Que piração. Realmente é de um fenômeno extremamente complexo e de uma beleza tamanha. Então o corpo amortece o que a gente não resolve aqui na cabeça, do que a gente não consegue narrar,
no que a gente não consegue levar para o discurso, né? Então, por isso que é necessário que tenhamos ambientes, que tenhamos espaços que a gente consiga falar do que é a vida, dar um sentido para as coisas, falar sobre nossas dores, falar sobre os nossos amores, né? Falar do sofrimento humano, falar sobre empatia, alteridade, discordar, né? E o respeito ao outro. A gente precisa muito respeitar as diferenças, né? Às vezes existem pessoas que não se reconhecem naquele corpo, naquele gênero, né? E existe também uma estrutura, né? Uma estrutura muito pautada em alguns dogmas, né? Que na realidade também impõe a maneira de como a gente deve amar ao outro, né? De como essas relações amorosas devem ser estabelecidas, né? Então é de uma complexidade muito grande. E pode ser, né? Pode ser, como havia dito aqui, que existam pessoas que não se adequem, né? Existam pessoas que questionam, mas não conseguem mais encontrar novas perguntas. Eu não quero dizer respostas, tá? Porque a resposta ela encerra uma pergunta, mas a gente precisa sempre fazer novas perguntas. E pode ser, né, que não tenhamos respostas, mas sempre existe a necessidade, né, de levantarmos novos questionamentos, né, do que é a vida. Então existe uma estrutura, né? Então a gente pensa muito numa estrutura do patriarcado, cara, do machismo, né? Eu na minha condição de homem, né? Essa questão do masculino, como que eu devo me portar, como que eu devo me colocar, como que eu devo falar, a tal virilidade, né? Essa questão de uma ilusão de que o homem é forte, de dominância, isso é meramente ilusório, é de uma cultura e que é estruturante de que a gente precisa fazer novos questionamentos. O que isso está implicado, né, com as pessoas romperem com a vida? Porque pode ser realmente que habitar neste mundo possa provocar um desconforto, né? Neste espaço-tempo, pode ser que realmente eu não me reconheça como sujeito. Por isso que é necessário que tenhamos ambientes que nos acolham, né? Que nos reconheçam nas nossas diferenças, né? E existe agora também um padrão, né, de como que os corpos devem ser, de como as pessoas devem pensar, né? Então tem essa mídia, esse mercado publicitário, né, que coloca-se os padrões que a gente deve seguir. Tem os TikToks, tem o Instagram, o Facebook, né? Então tem toda essa interação, nessa questão algorítmica também, né? Que está aí, está colocado. Existe uma imposição de um modelo, né? Então, de fato, né, acho que a gente precisa levantar questionamentos, né, para poder trazer um processo reflexivo do que é a vida, do que a gente representa, e a gente precisa fortemente pensar em relações solidárias, né, relações de empatia, relações de autoridade, né? Então, quando eu penso em relações de alteridade, é me colocar também, né, no lugar do outro, né? Eu ter uma capacidade de me alterar e não ser indiferente à dor do outro, né? Então a gente precisa certamente criar espaços que a gente possa falar de dor, que a gente possa falar de sofrimento, que a gente possa falar de amor. A gente é de uma complexidade muito grande, eu acho que essa palavra que eu mais usei, né? Porque o fenômeno humano ele não se encerra, e inclusive do que eu tenho dito aqui, ele está enquadrado dentro de uma estrutura também de pensamento, né? Mas é sempre pertinente a gente ter a plena certeza também de que a gente não conhece quase nada do que está aí. E a gente precisa ter muito respeito, né, ao próximo, ao outro, né? E às vezes a gente apenas reproduz
questões que estão sendo colocadas aí de maneira automática, mecânica, né? E a gente como ser humano, eu não penso nem em ser feliz, nem em ser realizado, mas a gente é e a gente precisa buscar o bem-estar, né? Nós somos seres aí gregários e a gente se reconhece no olhar e pelo outro, tá? Então nessa interação, nesta relação, né, que a gente se reconhece como sujeito, né? E a gente não pode jamais objetificar o outro, né? Então quando eu trato o outro como coisa, né, coloco o outro na condição de que é um nada, né, de que aquele diferente não me representa, pode ser que isso seja um efeito colateral, né, de uma cultura também que fortaleça a condição das pessoas cometerem e provocarem, né, o suicídio. Imagina o profundador, né, da gente não ser reconhecido neste lugar, né? Por isso que é necessário que a gente consiga estabelecer aí espaços, momentos, que a gente consiga ter compreensão de forma que não seja etapista, né? Vocês que estão numa fase agora, puxa, estou aqui na ETEC, então eu preciso, né, já pensar em qual profissão eu vá seguir, né? Então tem essa etapa de uma estrutura, de uma cultura, porque agora, né, se atingiu determinado período da fase, né, humana que você precisa seguir aí e pensar numa profissão. E eu não sei se é assim, mas é o que está posto, né? E a gente precisa conviver com isso. E como é que a gente faz? Mas de fato, a gente precisa questionar essas estruturas que estão aí colocadas e pensar no bem-estar social de maneira solidária, né? De maneira nossa relação com o planeta e com os outros seres. Tá? É complexo, eu não sei se o assunto atende, pode ser que não, mas o meu contato é 996263577, tá? Eu acho que eu coloco mais essa pauta, né, esse tema para a gente provocar, né, o debate, né, do porquê que isso ocorre, né, como que a gente pode reduzir. Mas vale-se, né, que a gente consiga aí constantemente pensar no que é vida e qual que é o nosso papel na interação e na relação com os seres, tá? E muito respeito, né? Aproveitem esse tanto de vida que a gente possui, sabendo, né, que ela é finita, né, de que a noção de indivíduo é meramente ilusório, porque a gente se realiza no social, né? E o quão é importante ter o outro ao nosso lado, ok? Tá? Obrigado pelo espaço, né? Então tem um espaço aberto aqui, quem quiser mande aí, né, mensagens para mim ou procure a coordenação da ETEC. Um forte abraço, se cuidem e aproveitem, pessoal. Até mais.